hoje nós vamos finalizar todos os pecados relacionados pelo apóstolo Paulo entre os versículos 17 até o 21, como está escrito aí na sua Bíblia. Uma relação de 17 pecados, algumas têm 18 pecados, mas hoje nós vamos ver o último deles, glutonaria. E após a relação de todos esses pecados, no versículo 21, onde está invejas, homicídios e bebedices, e agora a glutonaria, sequenciado por outros pecados anteriores, o apóstolo escreve: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos orar? Senhor Santo, nós queremos te agradecer nesse momento, que o Senhor nos dê força, compreensão, capacidade e que possamos atingir o coração de cada um de nós, que seja uma mensagem, um estudo corretivo, exortativo, e que possa nos embasar cada dia mais das coisas e atitudes, os compromissos que nós temos para te agradar. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Olha, as glutonarias, você vê que Paulo escreveu e está no plural, glutonarias, assim como bebedices, assunto que nós vimos semana passada, são os dois pecados pessoais, desastrosos por natureza, e agora nós encontramos esse pecado que Paulo passou também, glutonaria. Eu quero de antemão dizer para os irmãos e todos, nós não estamos falando de biotipo, de alguns que são mais cheinhos, outros são mais magros, não é isso, tá, irmãos? Nós estamos falando de um pecado que não é de hoje, que ele é acostumado, socializado entre as pessoas, e nós precisamos de saber sobre estes pecados para ter discernimento em qualquer lugar que nós estivermos e passarmos instruções para os nossos filhos, conversar em família, e também para que a igreja esteja transparente e lúcida a respeito destas questões. Primeiro, nós vamos ouvir, depois dessa leitura no endereço deste pecado, e não está somente Paulo nesse local denunciando esse pecado, mas Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele escreveu assim em Lucas 21 e 34. Observe: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus escatológico, escatologia quando fala no final dos tempos, da vinda dele. E ele diz que os vossos corações não se carreguem de glutonaria. Coração com comilança. Então Jesus já está passando para os seus discípulos que o efeito da gulodice, a origem principia no coração da pessoa. Não é no paladar, no olhar uma comida, mas é no coração onde nós vamos ter o controle para dizer até aqui basta. Olha, para quem esperava Jesus voltar, ele indica a maneira que devemos nos comportar. Vivemos entre a glutonaria, a embriaguez, os cuidados dessa vida, os compromissos que nós temos, tantos que são, para que, envolvidos em todas essas questões, nós esquecemos do principal, que é a volta de Jesus. E nisto ele fala. Então, a comilança não é evidência de quem espera Jesus, quem está comprometido com o seu ventre.
Em Mateus 15, 32, num outro apontamento, numa outra circunstância, até para a gente fazer um comparativo dessas duas passagens que Jesus falou sobre comida. Primeiro, aqui nós vemos que o nosso coração não deve estar focado em comilança, bebedeira e outras coisas. Aqui Jesus estava com a multidão que procurava ouvir Jesus. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Olha só, fazia 3 dias que o povo estava seguindo Jesus e não tinha uma lanchonete, um restaurante, não tinha uma comida para eles. Quem tinha comida, que pouco que fosse, pobre geralmente não carrega comida e também não tem dinheiro no bolso. E eles estavam, como Jesus disse, sem comer e sem ter o que comer. Não comiam porque não tinham o que comer. E Jesus preocupou-se com aquele que passa fome. Olha, no momento ele censura os seus discípulos para não colocar o coração em bebedice e glutonaria. É certo que tinha fartura para comer, mas calma lá. Agora, quem não tem o que comer, Jesus se preocupa também. E Jesus mostrou cuidado nos 2 instantes, tanto para quem tem muito o que comer e para aqueles que também que não tem nada o que comer. Veja aí que nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio bíblico e saudável para nós. É este o propósito do nosso estudo de hoje. Amém, irmãos? Vamos em frente. Nós tivemos um irmão entre nós chamado Félix Raci, um médico, saudoso irmão, cuidadoso da igreja, consultava todos os irmãos de Sude, Pereira e por onde ele passava. E não sei se vocês lembram que ele ensinava assim. Ele aconselhava para nós desse jeito: eu aconselho vocês, irmãos, saírem da mesa com vontade de comer mais um pouco. Alguém lembra que ele falava isso? Irmãos, quando vocês sentarem à mesa, saia com um pouco de fome. Vai ser bom para a saúde de vocês. Ele estava errado? Não. Todos obedeceram? Eu acho, não sei, a cada um vê. Se obedeceu, passou para a família também. Mas ele nos falava, e eu ouvi isso em casa. Verdade, irmãos, que ele falava, e verdade o conteúdo dele, não só como médico, mas como um homem de Deus. Porque quando você deixa a mesa enfastiado, pesado, de tanto que comeu, caiu na armadilha do pecado e da gula. Seu coração falou mais alto do que a sua sensatez espiritual. Esse é um pecado sutil, que às vezes é difícil encontrar a linha limitrófica para você parar, dizer, paro por aqui. Você senta à mesa para se alimentar e sai da mesa com problemas de excesso no seu estômago. Por isso, vamos seguir o irmão Félix, o que ele deixou de bom para nós, a sua fé, seu ensinamento. Por isso, antes de você comer ou sentar uma mesa, uma lanchonete, um restaurante, ore antes. Agradeça a Deus pelo pão e depois que você saia satisfeito, agradecendo porque você soube medir o momento e a oportunidade de comer mais uma vez. Vou fazer um breve relato sobre consequências sobre este pecado. Esses excessos que porventura caímos no erro de cometer, congestionam todo o nosso sistema digestivo, exigindo do corpo processos contínuos e forçados, surtindo severos efeitos pelo acúmulo de energias transformados em reservas de gorduras, colesterol pelas veias espalhados pelo corpo todo, causando estragos no coração, diabetes, circulação, colesterol alto
e muitas outras enfermidades. Correto? Todos concordam com isso? Deus não fez a comida para a gente adoentar. Então, se nós comemos demais e ficamos adoentados, é porque está errado. Na medida certa, isso não vai causar esses estragos no coração e todos os outros lugares do corpo. Além do mais, nos últimos anos, apareceram coisas para a gente comer sem necessidade de tê-las na nossa casa para comer. Alimentos, por exemplo, ultraprocessados, condimentados, e vou falar por exemplo, a salsicha, por exemplo, é um veneno, enlatados é um veneno. O crente não precisa estar comendo essas coisas, nem ensinando seus filhos a comer. Principalmente as crianças, carregados de químicas, conservantes, estabilizantes e todo antes por aí que só vai fazer mal para nós, entre outros elementos desconhecidos, causadores de males para a sua saúde física, mental e espiritual. Concorda? Vamos em frente. Você imagina que a indústria de alimentos quer ganhar dinheiro? Sim, e muito. Para eles, quanto mais você se empanturrar dos alimentos que eles fabricam, é melhor. A indústria de alimentos não está preocupada com a sua saúde, está preocupada com o rendimento das ações e do lucro das suas empresas. Então, quanto mais ricos eles ficam, mais o povo come e mais o povo adoece. Uma outra indústria que também agradece por tudo isso, e eu olhando de lado, é a indústria de remédios. Porque quando você adoece, para onde você vai? Para a farmácia comprar remédio para curar o seu colesterol, sua diabetes, sua pressão alta. Mas a gente quer curar e passar um esparadrapo em cima da ferida sem curar a causa da ferida. E o Senhor nos ensina a não ter as feridas. Um conhecido médico disse, não é irmão Félix não, quem come menos vive mais, com qualidade de vida e mais disposição. Paulo comenta com o evangelista Tito, voltando à Bíblia, e não fora da Bíblia nesse comentário, porque é uma realidade entre nós, sobre um povo em Creta que carregava vários pecados. Eles eram rudes, pessoas rudes, além do mais também eles eram mentirosos, e escreve também que ele deu um nome para eles, de ventre preguiçosos. Olha em Tito 1:12. Um deles, seu próprio profeta, olha, esse homem era religioso. Seu próprio profeta disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ignorantes e ventre preguiçosos. Povo ruim de estar junto, mas Tito tinha que ir lá pregar para eles. O sentido dessa expressão é glutões e preguiçosos. Eles não gostavam de trabalhar, mas gostavam de comer demais. O Deus deles era o ventre. Eram escravos da comilança e não serviam ao Senhor. E olha como Paulo também soltou uma circular geral de um forçado regime aos preguiçosos, tal qual existiam em Creta. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 10, Paulo escreve: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, não é aconselhamento, é mandou, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se algum irmão da igreja é preguiçoso, não quer trabalhar, não deixe ele comer com vocês. Estranho e forte demais, vocês não acham? Lembra que os irmãos do primeiro tinham tudo em comum, comiam juntos, muitos deles. Este pode ser o último recurso para quem não quer trabalhar
é não dar comida para um preguiçoso. Agora eu faço um questionamento para todos nós. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, quem tem aquele filho, aquele neto preguiçoso, que quer comer bem, ter vida boa e não quer trabalhar, que tal você racionar a comida dele? Não deixa ele passar fome, mas racionar a comida dele. Saiba que esta é uma didática excelente para os preguiçosinhos Nutella. Irmão, está cheio de preguiçosos Nutella. Aqueles que querem celular dos bons, mas não querem trabalhar para comprar o seu celular. Também não vai trabalhar para comer. Coloque as meninas e os meninos para limpar a casa, varrer o quintal, limpar banheiros, ajeitar as coisas espalhadas na sala. Tantas coisas tem para fazer numa casa. Não vai machucá-los e nem vai torná-los depressivos. E não imagino que você, meu irmão, minha irmã, está atarefada em casa enquanto eles estão batendo papo na sombra da casa, nem percebendo e nem dando importância do serviço de estar sobrecarregado ou sobrecarregada. Espero, irmãos, que entre nós não tenha nenhum dos filhos e netos da geração neném. Isso é um nome que circula aí fora. E ele mora na sua casa, aquele que nem estuda, nem trabalha, mas você dá comida para ele à vontade. Paulo não falou para fazer isso. Se você colocar essas regras bíblicas, você vai ajudar a saúde física deles e espiritual pela obediência e comprometimento com a saúde financeira familiar também. Vai saber quanto custa. Filhos devem saber o quanto custa trazer o pão de cada dia em casa. E assim eles vão assumir responsabilidades conjuntas. Era inimaginável, poucos anos atrás, as notícias de adolescentes com colesterol alto, problemas cardíacos, crianças com diabetes, crianças com problemas de circulação sanguínea e problemas emocionais. Não está acontecendo isso, irmãos? Nos tempos em que o menino colocava uma caixa de engraxate nas costas, a menina cuidava de uma casa junto com a mãe, e os meninos da roça tinham uma enxada lá no sítio para ajudar os pais, a saúde deles foi tanta, mas tanta, que eles estão vivos até hoje e com saúde, estão cuidando dessa nova geração que não quer trabalhar. Não é isso que acontece? Olha, não esqueça que nós estamos falando da gula. Por isso, não crie ventres, forme trabalhadores mais perto do Evangelho na sua casa. O apóstolo entrou nesses termos de ventre e ventre preguiçosos com os irmãos em Roma e em Filipos também. Veja primeiro em Romanos 16 e 18, que Paulo escreve. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com as suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples, líderes preguiçosos e comilões. Não servem Jesus. Para Filipe, ele escreve em 3:19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, e principalmente comer bem do melhor e comer muito. Você nunca pensou, meu irmão, você já pensou alguma vez ou nunca pensou que o ventre pode ser manifestação de um reinado? Pois está escrito na Bíblia.
De forma similar, Jesus indica em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, ali também está o vosso coração. Voltando às nossas leituras inicial, lembra falando que o coração voltado à glutonaria, Jesus disse, por onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Deduzindo desses dois versículos, por isso que a glutonaria, a comilança, ela vem do coração, é demanda de um reinado. Por isso, é bom vigiarmos nessas questões, porque os nossos desejos estão ligados ao nosso coração. De onde reina todo o comando? Irmãos, quando a comida torna o prato principal da nossa vida, é evidência de que o reinado está sob o ventre. A humanidade sem Deus passou a ter costumes das bebedeiras e comilanças, maltratando o precioso corpo que Deus nos deu, abreviando a saúde e a qualidade de vida. Quando falamos em reinado do ventre, não tratamos como crítica, não, irmãos. Veja como está escrito em Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é o quê? Comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alguém pode perguntar com muita simplicidade: olha só, aqui diz, o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria, paz e alegria no Espírito Santo não enche a minha barriga, não é? Mas não é assim. Quem tem alegria, paz e alegria no Espírito Santo é sustentado por Deus, não pelo seu coração. A demanda e a fonte é outra. Agora eu posso dizer para todos nós, quando alguém de nós quiser conhecer quais são as nossas verdadeiras fraquezas, devemos disciplinar os nossos impulsos, quando eles estão acima das nossas necessidades. Então deveremos verificar se está fraco e carnal, atente para as suas necessidades e não para a satisfação dos desejos. Isso sim. Leiamos a observação do apóstolo Pedro quando ele nos trouxe na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 3. E ele comenta, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedeiras e abomináveis idolatrias. Aqui vemos tudo junto e tudo misturado, acontecendo ao mesmo tempo. Entre os aconselhamentos prudentes do apóstolo Pedro, éramos de um passado permissivo, alguns regando o corpo com álcool, outros não, enquanto outros com excesso de comidas, agora substituído por um presente abstêmio, controlado sobre limites, abastecido pelo Espírito Santo de Deus e ao próprio significado de um resgatado do Senhor para viver em função do trabalho do Senhor durante a sua vida. Um conceito geral deste pecado da glutonaria refere-se habitualmente ao ato de ser glutão, ou comilão, ou comilança, ou guloso. Em outras palavras, é uma forma de dizer que a pessoa ela tem hábito contínuo de comer, comer e comer. Come muito, pouco se movimenta para atividades e principalmente o trabalho. Esta combinação é que formou o termo bíblico ventre preguiçoso. Estamos entendidos, irmãos? Entendidos? Por isso que Paulo adverte no versículo 21, como nós lemos. O ser humano foi feito para se alimentar de forma natural, atendendo às necessidades do corpo, para ter vida, qualidade de vida, saúde, para poder honrar a Deus. Amém? 1 Coríntios 10, 31, acontecia em Corinto, aquela igreja que veio do paganismo, e a cidade toda pagã,
Não era fácil ser crente em Corinto, concordam, irmãos? Mas não era impossível ser crente em Corinto, desde que estivesse sob a direção do Espírito Santo de Deus. Paulo escreve: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, irmãos, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Não é proibido comer, não é proibido beber, mas essas atitudes básicas da nossa subsistência do corpo, ou qualquer coisa que fazemos, tudo em nós deve ser para a honra e glória de Deus. Deus nos criou, Deus fez tudo o que precisamos para nos alimentar, não foi? Lá em Gênesis nós podemos ver 2 versículos, Gênesis 1, 29 e 30. Olha o que está escrito sobre o que Deus preparou para nós. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, e ser-vos-á para alimento. Você vai pegar uma laranja, tem semente lá dentro. Pega uma maçã, tem semente lá dentro. Tem um tomate, tem semente lá dentro. Toda vez que você vê uma semente, saiba que Deus fez para depois ter mais. Então, toda vez que pintar a vontade de você comer demais, olhe para a semente, vai ter mais. Vai ter mais, porque Deus está mostrando para você na semente. Interessante que a semente está no meio da fruta, para você lembrar que vai ter mais. É só plantar sobre toda a face da terra que vai ter mais. Então nós não precisamos de comer como se não houvesse amanhã, como tentaram fazer com o maná do deserto. Deus disciplinou eles: coma a porção do dia de vocês, que amanhã mais. Vamos comer bem hoje e ser agradáveis para o nosso corpo, porque amanhã tem mais. Que lição impressionante! E outra, irmãos, ele continua: e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento. E assim foi. Mantimento, irmãos, é para nos manter. A comida serve para uma coisa para nós, do corpo: manter. Para nos manter. Nós não enchemos o tanque do carro acima do tanque do volume dele. Não é isso? Porque nós sabemos que lá na frente tem um outro poço para a gente colocar. Não entramos em desespero. Se nós não fazemos isso com o veículo, por que nós fazemos com o nosso corpo? Nós não precisamos encher o tanque do nosso corpo para ficar estourando. Não vai funcionar, irmãos. Todo excesso de coisas boas, para o corpo faz mal. Todos. A glutonaria traz inúmeros malefícios à saúde física e mental, como nós falamos para os irmãos. Porque é comum até as pessoas ansiosas quererem comer bastante para aliviar ansiedades. E quem é que disse que estômago cheio é remédio para a ansiedade? Da onde tirou isso, a não ser do nosso coração enganoso? O nosso coração faz cada coisa com a gente, absurdas. Por que obedecemos tanto assim o coração? Não é verdade, irmãos? Além do mais, para nós entrarmos na rota de finalização do nosso estudo de hoje, a comida não pode preencher vazio da alma. Não tem isso. Acabamos de ler Jesus falar, acabamos de ver que nós devemos ter paz, alegria no Espírito do Senhor. Então, a alma não precisa de arroz e feijão. O nosso corpo precisa. Agora, irmãos, enquanto o jejum, sim. O jejum faz bem. Comer demais faz mal. Comer normal é razoável para manutenção, para o mantimento. E o jejum eleva o nosso espírito. Porque não tem nada a ver com o corpo. É somente Deus que é capaz de saciar a nossa alma. Nesse sentido, a alimentação saudável deve ser realmente uma bênção e não uma doença para o crente. Não um peso para o crente. Como lemos, os alimentos são bons e foram feitos por Deus para suprir as necessidades fundamentais
para a manutenção de todo homem que vive sobre a terra. Lembra que nós lemos que Deus falou, vai ter alimento com semente sobre toda a terra. Então, quando você sai do Brasil e vai para Portugal, por exemplo, você não precisa levar uma mala de comida. Lá também tem. Com algumas receitas diferentes, mas lá também tem. Se você for para a China, lá também tem. Até se você se perder na floresta, você não morre de fome. Deus sempre deixou comida em qualquer lugar da terra para dizer, eu cuido de vocês, gente. Eu cuido de vocês. Que maravilha isso, né, irmãos? Vamos a alguns sintomas, poucos, que aponta para nós que nós estamos com esse problema de comilança. Geralmente, quando comer demais, torna-se uma rotina. Quando não há hora, quando a pessoa não ora, nem antes e nem agradece depois de comer. Quando nem pensa em dividir com os outros o que tem para comer na casa. Tem gente que não pensa em dividir. Ele tem sintoma evidente de gula. Quando está sempre pensando em comida, sempre, na hora do serviço, na hora de uma conversa, numa hora de uma reunião. E tem gente que pensa em comida até na hora do culto, acredita? Até na hora do culto. Quando alguém come para descarregar chateações, ansiedades, é um problema de saúde. Quando a comida é sempre de alta prioridade no dia. Entre outros, que nós vamos abreviar por aqui. E quero que todos nós lembramos, e quem está nos ouvindo na rede, lembra-se, não é errado gostar de comer bem e nem comer uma comida boa. Não é, irmãs cozinheiras? Não é bom uma comida boa? Não é, irmão Zé? É muito bom. E Deus fez para que seja bom mesmo. Deus nos fez com esse gosto de necessidade. E deu para nós o paladar. A nossa língua é cheia de filamentos que nos dá gosto. Tem um lugar lá atrás que percebe o salgado, outro doce, outro quente, outro frio. Maravilha, irmãos. Deus deu para nós um sensor aqui com a nossa língua que mapeia tudo que nós comemos. Maravilha. Poder e graça de Deus. Às vezes a gente vai comendo, queima a língua. Não queima a língua não, irmãos. Nem para falar e nem para comer quente. Nós queimamos a língua em 2 momentos. Para que isso? E desperdício do que Deus nos deu. E o olfato, irmão, nós cheiramos comida. A irmã Simone está, a irmã Carmen, a irmã Nalva, as irmãs estão fazendo aquela comida e a família começa a ter aquele cheiro. E dá vontade de... Aquele cheiro entra para o nariz, nesses pelinhos aqui, e fala para o cérebro, coisa boa está vindo aí, gente. E nós ficamos regateiros, né? Ficamos, olha, o que está fazendo aí, mãe? O que está fazendo aí, pai? O que você está fazendo aí, irmã? Ah, hoje eu estou fazendo isso. Muito bem, irmãos. Só que tome cuidado a hora que põe na mesa. É só isso. Né? Então, nós desfrutamos dos diferentes sabores, diferentes alimentos e temperos, porque comida boa já tem cheiro bom. Não é, irmã Carmen? Tem aspecto bom, gosto apropriado. Nós sabemos quando é cheiro de arroz, quando é cheiro de feijão, quando é cheiro do café. Ó, esse café está bom. Olha como que Deus nos criou. Que maravilha. Como diz o irmão Nilson, está excelente. Até um frango assado ele come. A alimentação é uma bênção quando a fazemos para a glória de Deus, irmãos. Devemos ter oportunidade de dar glória a Deus pela comida que nós temos. E comermos juntos, animados. Devemos comer contentes, saborosos. Devemos reunir em torno da mesa, em paz e alegres uns com os outros. Isso é importante também, não é só a quantidade, a qualidade. Olha como Deus vai nos formando. Ele quer que nós comemos bem, com pessoas de bem. Ah, o herege, depois de uma ou outra demonstração, evita, nem coma com eles. A comida vai ficar indigesta. Não vai ter conversa boa, então não é bom nem comer. Não é assim que a Bíblia diz? E, além do mais, irmãos, devemos comer assim, saborosos e contentes mesmo. Na mesa dos crentes,
Não vale discussão. Não vale discussão. E nem vale mau humor. Comer emburrado, irmão, o estômago vai falar, não vem com essa agora não, que eu não quero. Melhora o seu humor e coloca uma comida aqui boa para mim. Sabe que o estômago não fala, mas às vezes ele faz barulho. Então, irmãos, nem falar mal dos outros durante a comida. Assim comemos a ceia é comer a ceia. Assim comemos a ceia em nome de Deus, esperando Jesus voltar. Com a família, com os amigos, comemos em casa. Com os irmãos, comemos esperando Jesus. Na ceia do Corinto, havia grupinhos. Havia invejas. Ajuntavam para piorar as coisas, diz Paulo. Entre a gula e as mesas dos descontentes e gritarias, as duas situações são pecadoras, do mesmo prejuízo, e Deus não aceita. 1 Coríntios 11 e 20, só para você ver o estágio, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pergunto, eles comiam? Comiam lá? Comiam, mas não era a comida do Senhor. A comida era boa? Creio que sim, mas não tinha o ingrediente principal, agradecer a Deus e estar em união esperando Jesus voltar. Isso transfere para a nossa casa, transfere para as nossas reuniões. Como já falamos do jejum, irmão, voltando à parte mais espiritual, também pelo fato da palavra promover o jejum discreto, sim, como manifestação da aproximação de Deus. O excesso de comida fora da medida que nos faz mal afasta da comunhão de Deus, e o jejum aproxima de Deus. Mateus 17:1, Jesus diz assim para os seus discípulos, depois de frustração, não deu certo o que eles queriam fazer, e eles perguntaram para Jesus, por quê? Jesus disse, mas essa casta de demônios não se expulsa senão com oração, jejum, bem contrário à gula. Jesus diz aos seus discípulos que a fé refinada, atuante nas coisas de altas complexidades, nas maldades espirituais das trevas, é necessário sim o jejum, um comprometimento maior com Deus, e ele é um ingrediente essencial para esses momentos. Certamente alguém ébrio e com o ventre preguiçoso não terá condições de orar nas horas improváveis das tentações. Por isso que a bebedeira e a gulodice está lá junto com a lascívia, com o adultério, com a fornicação, está tudo no meio balaio só. Alguém pergunta, por que pôs comida e bebida no meio desse balaio? Porque está tudo relacionado. O homem tem praticado pecado quando faz o mal com o bem que Deus nos dá. Estranho, mas é verdade. Sempre quando não buscamos a satisfação plena em Deus, irmãos, toda vez que não buscamos total satisfação plena em Deus, no agrado dele, outros recursos são apropriados para o exercício do mal, tais como a comida, a bebida, os lazeres, o dinheiro. O dinheiro mal usado torna-se o amor ao dinheiro a raiz de todos os males. Se você não amar o dinheiro, ele é bom demais. Então Deus criou coisas boas e permitiu que o homem fizesse coisas boas para usarmos para a honra e glória a Deus, inclusive o sexo, e etc., tantas coisas. Essas atividades que Deus criou passam a governar o nosso modo de ser e agir quando usados em excesso ou de forma contrária. Esses pecados, praticamente de estimação, passam a controlar atitudes e comportamentos sem que sejam notados. Eles habituam em nós.
Tem irmãos que amam o dinheiro, vivem em função do dinheiro e não se descobrem. Tem irmãos que fazem coisas, muito lazer, excesso de divertimento, esquece da igreja. Divertir é pecado? Não. Mas quando vive em função, isso dá o seu nome do hedonismo. Deixa isso para os gregos hedonistas. O mundo é hedonista, vive em função de lazeres, de festas. Nós não somos contrários à festa. O ruim é quando você vive em festança e afasta da igreja. Tudo isso. E para terminarmos, Romanos 13:13. Veja o que Paulo escreveu com bastante sensatez, assim como pregamos e passamos esse estudo para a igreja e para quem está nos ouvindo. Paulo diz assim aos irmãos de Roma: andemos honestamente. Obviamente isso é uma verdade. Como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, brigas, confusões, nem em contendas, quebra-pau e invejas. Não é bom, não faz bem. Isso tira toda a nossa honestidade diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?